capítulo número 6, a partir do versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu também, em outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. Os escribas e fariseus tentaram nele se o curaria no sábado, para achar de quem o acusava. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te, fica em pé no meio. E levantando-se, ele ficou em pé. Então Jesus lhe disse: uma coisa vos irei lhe perguntar. É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim fez, e a mão lhe foi restituída, santo morto. E ficaram cheios de furor, uns com os outros, conferenciavam sobre o que faria a Jesus. Mas, igreja, estamos aqui diante de uma narrativa muito bela, muito linda. E uma vez eu estava lendo esta palavra e observando algo muito importante aqui. Porque quando se fala aqui, ele está na sinagoga, na igreja, trazendo para a linguagem de hoje, se está na igreja ou no meio do povo, havia algumas restrições. Uma pessoa que era deficiente ou tinha alguma doença, alguma mancha na pele, ela não poderia estar no meio do povo de Deus. Ela tinha que ficar lá fora. Ou ela poderia entrar até dentro da congregação, mas se fosse muito chegado ao dirigente, ao sumo sacerdote, ao sacerdote daquela igreja, e ele até dava a oportunidade dela entrar, mas ela não poderia se manifestar de estar ali. E olhando para essa palavra, eu vejo algo muito lindo. Por quê? Porque naquela época, o culto, ele na sua liturgia, ele só tinha 3 coisas, que era oração, louvor e palavra. E as pessoas, quando chegava o momento de se ler a palavra, tinha que fazer silêncio total, porque as pessoas eram interessadas a ir para o culto só ouvir o Torá, a lei de Moisés. E quando chegavam na sinagoga, e dizia assim: vai se ler a lei de Moisés, e ficava em silêncio. E as pessoas que não tinham o direito de estar dentro da congregação, elas ficavam lá fora do pátio, ou até fora mesmo do muro, tentando ouvir a palavra, porque era o melhor, o principal do culto. E eles ficavam lá fora, não se iam ler a palavra. Mas nós de repente se comparamos aqui com a história dizendo que este homem estava dentro da igreja, porque os fariseus permitiram que ele entrasse, porque queria pegar Jesus. Porque se você lê a lei de Moisés, você vai ver que no sábado era proibido que qualquer pessoa trabalhasse. E os fariseus, eles viam a medicina, o trabalho da medicina como um trabalho. E eles colocaram aquele homem junto com os herodianos, preparando-se para pegar Jesus. Se ele curar no sábado, a gente vai pegar ele pela lei. Vamos apedrejá-lo, vamos matá-lo. E aquele homem entra dentro da congregação, e a coisa é tão séria que, se a gente for olhar para as pessoas que eram deficientes, a coisa era tão séria que muitas vezes ele recebia até capa. Os leprosos mesmo, quando iam no caminho que viam alguém, eles tinham que se afastar, começar a bater no pé e gritar: leproso, leproso, porque as pessoas não poderiam se aproximar dele. E aquele homem estava ali dentro da congregação agora. E muitas vezes eu me ponho no lugar dele, porque o meu maior intuito de vir para o culto é de adorar aquele que é maior no culto, na beleza da sua santidade, que é Jesus Cristo. E o livro de Provérbios, no capítulo 1, versículo
E aquele homem estava ali para ouvir a palavra. Eu me coloco no lugar dele, porque se eu estivesse ali, eu estaria interessado em ouvir a palavra. Mas ele, como era deficiente, não tinha o privilégio de estar toda vez no meio da igreja, da congregação. E Jesus, ao olhar para ele, com a sua onisciência, o seu amor, a sua compaixão, ele vê aquele homem no canto. E a primeira coisa que ele diz para ele, diz assim: levante-se. E o homem se levantou. E a segunda coisa que ele disse para aquele homem: vem para o meio. Mas ele não poderia estar ali. Mas o Senhor, quando ele chega, ele começa a primeira coisa: regenerar essa pessoa, transformar a vida de uma pessoa. E aquele homem que não tinha mais direito de estar ali dentro da congregação, privilégio, agora o Senhor manda ele se levantar e ir para o meio da congregação. Aleluia. E todo mundo ali atônito, esperando que Jesus praticasse o milagre para naquele momento, achar uma maneira de matar. Jesus olha para aqueles homens que queriam acusar e diz para ele: me diga uma coisa, é certo fazer o bem ou o mal no sábado? É o certo morrer ou dar a vida no sábado? Aleluia. Este também é filho de Abraão, ele também está na promessa, esse também é privilegiado, é filho do Senhor. Aleluia. Como diz Romanos capítulo 1, versículo 11 e 12, ele veio para os céus e os seus rejeitaram, mas todo quanto aceitaram deu o poder de ser chamado filho de Deus. E ele olhou para aquele homem e disse assim: estenda a sua mão. E ele estendeu a mão e a sua mão ficou sã como a outra. E olhando para essa história, eu acho lindo isso aqui, porque aquele homem ele não tinha direito de estar no meio da congregação, mas o Senhor, ao dizer para ele: estenda a tua mão, e quando a mão ficou curada, estava dizendo para ele: agora você tem o direito de estar aqui no meio do meu povo. Aleluia. Muitos podem estar olhando para você e dizendo a você que você não tem o privilégio de estar aqui, mas o Senhor morreu na cruz e te deu esse privilégio para que você esteja no lugar de príncipe e de princesa. Aleluia, dando glória para Ele e o adorando na beleza da sua santidade. E Ele está aqui nesta noite, procurando os adoradores, que eu adoro em espírito e em verdade. Aonde estão os adoradores ao Senhor? Dê um sinal com a sua mão, glorifique a Ele, porque Ele está aqui nesta noite, aleluia, esperando a tua adoração. Ele te deu o privilégio de estar aqui nesta noite, no lugar de príncipe, de princesa, e te deu mais o direito de ter herança que foi preparada desde a fundação do mundo. Então saia daqui alegre, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele nos dá o privilégio de estar aqui nesta noite. Que Deus